Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como é que a gente pode aplicar o método de corrente de malhas em circuitos que possuem fontes dependentes, sejam elas fontes de tensão, como nesse circuito aqui, ou fonte de corrente, como nesse circuito aqui. A ideia básica do método, de como a gente utiliza aquela equação geral, não muda. A única questão é que a gente vai precisar pegar o parâmetro de controle da nossa fonte, por exemplo, essa corrente I, que é o nosso parâmetro de controle dessa fonte de tensão, e transformar em uma equação baseada nas correntes de malha, tanto aqui nessa questão quanto nessa questão. Então, a ideia geral, como eu disse, continua sendo a mesma. Então, o nosso primeiro passo sempre vai ser identificar as malhas, nesse caso, temos 3 malhas, e definir uma corrente de malha para cada uma delas. Então, eu vou definir uma corrente de malha IA, IB e IC. E vou definir as minhas equações de malha da mesma forma que eu tinha feito nos circuitos que possuíam apenas fontes independentes. Então, para minha primeira malha, malha A, eu vou ter a equação IA vezes a soma de todas as resistências, R mais 2R, menos as resistências compartilhadas com outras malhas, vezes a corrente dessa malha que está sendo compartilhada. Então, menos R vezes IB, e com a malha C eu tenho esse resistor aqui, então, menos 2R e C, igual a soma das tensões de todas as fontes de tensão que eu tenho na minha malha A. Tenho apenas essa daqui. Como está entrando pelo terminal negativo, do lado de cá da igualdade vai ficar positivo. Para a malha B, vou ter IB vezes R mais R mais R, os 3 resistores, menos o que ele compartilha com a malha A, que é um resistor R, menos o que ele compartilha com a malha C, que também é um resistor R. Igual a zero, porque ele não tem nenhuma fonte. Para a malha C, que é a malha que eu tenho a minha fonte dependente, eu vou montar a minha equação do mesmo jeito que eu montei as outras. IC vezes a soma de todas as resistências que estão na malha, então 2R e R, 2R mais R, menos o que ela compartilha com a malha A, então ela compartilha o resistor de 2R, vezes IA, menos o que ela compartilha com a malha B. Igual a tensão que eu tenho nessa fonte, que seria KI, como a minha corrente de malha está entrando pelo positivo, fica aqui menos KI. Então, percebam que eu montei as minhas equações do mesmo jeito que eu tinha feito para o caso com fontes independentes. O que acontece agora é que eu vou trocar o meu parâmetro aqui, que é a minha corrente da fonte de tensão controlada, por uma expressão baseada nas minhas correntes de malha. Quando eu olho a minha corrente Izinho, eu vejo que ela é IA menos IC. Então, eu posso substituir isso daqui por IA menos IC. Então, isso daqui passa a ser menos K vezes IA menos IC. E agora eu monto o meu sistema normalmente, como eu fiz nos outros casos. Então, eu tenho 3R e A menos R e B menos
2R e C igual a E menos R e A mais 3R e B menos R e C igual a 0. E essa daqui eu vou ter IA vezes menos 2R, menos IA passa para cá, fica mais K e A. Então, eu vou ter menos 2R mais K. O K vem dessa parte de cá. Menos R e B mais IC vezes 3R, menos com menos mais, passa para cá menos K, igual a 0. Então, aqui eu tenho o meu sistema. A minha matriz de coeficientes passa a ser 3R menos R menos 2R menos R, 3R menos R. E aqui eu tenho K menos 2R menos R e 3R menos K. Percebam, pessoal, que a minha matriz de coeficientes ela não tem mais aquela simetria. Aqui eu tenho simetria, mas aqui eu não tenho mais simetria. Aqui eu volto a ter simetria, mas eu passo a não ter mais garantia de se vai ter simetria ou não a partir do momento em que eu tenho uma fonte de tensão ou uma fonte de corrente dependente. De qualquer forma, para encontrar quem são as minhas correntes de malha, basta que eu resolva o meu sistema, por exemplo, usando Cramer.